Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um passo a passo aqui utilizando papelão, massa corrida acrílica, também vou utilizar areia fina, cimento, um pedaço de papelão e um potinho de conserva, desses potinhos que vem com conserva, normalmente com azeitonas ou outras conservas aí. E aqui eu vou retirar essa parte lisa do papelão, essa parte que eu quero, ela vem mais grudada, né, porque é uma parte mais reforçada. Eu quero esse sanfonado aqui, porque além dele ser mais reforçado, ele também é maior um pouquinho do que a parte de baixo. E aqui, se você tiver um tempo para esperar, aguardar o papelão secar, você pode umedecer em água e assim ele vai se soltar com muito mais facilidade. E aqui, como eu não tenho esse tempo, eu vou retirar ele da forma aos poucos, né? E depois eu vou retirando o excesso com a escovinha de lavar roupa úmida. Aí eu vou passando para retirar os resíduos que ficaram entre meio os sanfonados do papelão. E eu vou cortar aqui a largura do meu potinho que eu quero. Eu vou deixar a parte da borda do potinho e a de baixo sem o papelão. Vou fazer somente o meio, né? E eu vou deixar também um pedaço sobrando da largura do potinho, mais ou menos 1 centímetro. Isso vai depender da espessura da massa que você for acrescentar aí. Porque se a gente cortar apenas da largura do potinho, vai faltar o tamanho pra gente encontrar as duas pontas, né? A gente precisa deixar uma parte sobrando ali pra gente ter o espaço pra gente estar colocando a massa. E aqui eu passo o cabo do pincel pra tá acertando os locais que amassaram ali, né? Nos detalhezinhos do papelão. Eu vou fazer a massa aqui com meia colher de sopa de massa corrida acrílica, uma colher de sopa de cimento e uma colher de sopa de areia fina. Partes iguais, vou acrescentar mais ou menos meia colher de sopa de cola. Aqui parece que foi mais porque eu raliei um pouco a minha cola, porque ela é muito espessa e como tá no final, para tá saindo com mais facilidade, eu adicionei um pouco de água. Mas é mais ou menos meia colher ou menos, um pouquinho. E aqui eu vou lixar o potinho todo ele, né? Onde eu vou acrescentar a massa, pelo lado de dentro das bordas também eu lixo e no fundo também do potinho que eu quero estar reforçando, né? Porque esses potinhos normalmente eles ressecam rápido com o tempo. E aqui eu vou passar a massa, a mesma massa, né? Um pouco mais macia, né? No papelão. E essa massa que a gente passou no potinho, a gente aguarda ela puxar um pouco a umidade, para a hora que a gente for colocar o papelão, ela não fica escorregando. E a gente vai acrescentar o papelão aqui, acertando ele ali nas duas pontas, né? E virar ele de boca para baixo, para que ele seque um pouco, para a gente dar continuidade no trabalho. E sempre com a mesma massa, eu vou acrescentar aqui no fundo do potinho os locais que ficaram faltando, né? Vou preencher aqui para não deixar buraco. E eu vou sempre procurando acertar ali o sanfonadinho do papelão para que não fique amassado, para a gente conseguir um efeito mais certinho possível no final do trabalho. E aí, pessoal, você tá gostando desse trabalho aqui? Se você estiver gostando e de alguma forma isso for útil para você, lembre-se de deixar o seu joinha para mim, porque dessa forma eu entendo que você tá gostando desse tipo de conteúdo e continuo compartilhando minhas ideias aí com você. E se você não quiser esse papelão, né, aqui no seu trabalho, você pode esperar secar bem essa massa e retirar o papelão. Mas no caso aqui eu vou deixar esse papelão, porque eu quero fazer essa experiência, né, para que o sanfonadinho dele fique mais perfeitinho. Eu quero deixar ele aqui no meu trabalho, não quero jogar ele fora. Eu quero utilizar ele totalmente. E aí com a mesma massa, só que um pouco menos dura, mais macia, eu vou passar aqui pelo lado de fora aqui, fazendo os contornos certinho do sanfonado, procurando retirar os excessos, aonde amassou algum pontinho eu vou acertando, para que a gente possa conseguir um trabalho um pouco mais bonito, né? Digamos assim. E aqui eu vou acrescentar também massa nessa parte de cima, onde faltou ali nos detalhezinhos do papelão, para que possa ficar mais reforçado o nosso trabalho. Esse é um cachepô, pessoal, para ser utilizado aí, você pode plantar diretamente nele, mas a minha ideia aqui é que ele seja utilizado em uma varanda ou dentro de casa, né? Não é um trabalho feito para ser utilizado no tempo, né? Porque eu não sei a durabilidade desse papelão aí ao sol e chuva. E esse trabalho é necessário que ele seque sempre à sombra, né? De preferência você coloque um saco
plástico para ele não secar muito rápido, para que não haja rachadura. Nunca use o auxílio de secador ou de sol para secar o seu trabalho mais rápido, porque pode ocasionar trincas, né? E aqui, pessoal, eu vou umedecer a peça com água para que possa aderir melhor essa massa aqui no nosso trabalho. Do ladinho aqui, com a mesma massa, eu adicionei um pouco mais de água para que ela possa ficar mais macia e eu possa fazer algumas camadas aqui sobre esse papelão, sempre procurando acertar os detalhes dos sanfonados. E aí, pessoal, você faria um trabalho desse para estar utilizando aí na sua casa? Aqui, com o auxílio do cabo do pincel, eu já vou acertando aqui, né, para não deixar excesso de massa, e desmancha aqui esses detalhes do papelão que eu quero que fique ressaltado aqui para ser o charme aqui do nosso cachepô. E aqui, pessoal, com a mesma massa, eu sempre estou utilizando a mesma massa nesse trabalho todo, né? Eu vou fazendo a massa aos poucos, por etapas, para que não se perca a massa, né? Cada vez que eu espero secar e vou acrescentar a massa novamente, eu faço um pouquinho mais de massa para a gente continuar o nosso trabalho. Esse trabalho é feito por etapas, assim como a maioria dos meus trabalhos aqui nesses artesanatos manuais, né? A gente tem que fazer por camadas, por etapas, sempre esperando secar um pouquinho cada etapa do trabalho para a gente dar continuidade aí e o nosso trabalho possa ficar mais bem feito. E aqui eu sempre procuro retirar os excessos da massa com o auxílio do cabo do pincel. Esse pincel é muito útil aqui nos meus trabalhos, pessoal. É apenas um cabo, ele não tem nem cerdas mais, né? Mas eu utilizo ele bastante, como vocês já devem ter prestado atenção aí. E aqui, pessoal, eu vou acrescentar a massa nesse pezinho do potinho também, para deixar mais reforçado, né? Como eu disse anteriormente, esse plástico aqui, ele fica um vasinho muito bonitinho, mas ele é um plástico que resseca rápido. E aí, para dar mais durabilidade aqui para a peça, eu vou acrescentar a massa nesse pezinho também, mais ou menos um meio centímetro, no máximo 1 centímetro de espessura, né? Aqui não tô fazendo um trabalho muito grosso, eu tô fazendo bem fininho, mas também não pode ser uma casquinha de ovo, né? Para não ter rachaduras. E sempre deixando secar a sombra, pessoal. Aqui pelo lado de dentro ele tem uma profundidade maior que na borda, né? Eu vou acrescentar massa aqui também para deixar o nosso vasinho mais reforçado, né? E para não separar aqui a massa do vaso pelo lado de fora, pelo lado de dentro, porque se a gente não colocar essa massa aqui, pode ser que ele venha trincar, né? Se a gente não fizer esse trabalho aqui para dar continuidade aqui até fechar a borda do vaso. E aqui eu vou estar passando o pincel para retirar o excesso da massa. E aqui a gente vai deixar esse trabalho aqui secar, né? Depois que a gente terminar de alisar ele um pouquinho aqui, porque esse trabalho não vai ter como lixar muito, porque ele já é uma espessura fininha, né? E já tá usando aqui o papelão como detalhe aqui para dar o enfeite do nosso vaso, né? Então não vai ter como a gente lixar muito. Então a gente tem que ir deixando ele mais lisinho possível, porque depois a gente já fica com o trabalho meio caminho andado aí, né? Só lixando levemente para estar retirando o excesso do sinal do pincel. E aqui, pessoal, eu vou fazer um reforço no fundo do vaso. Essa massinha aqui é aquela minha massinha de papel e cimento que eu utilizo, né? Com areia. Eu já tinha um pouquinho dela aqui guardada, aqui de um outro trabalho que eu terminei, sobrou um pouquinho. Eu adicionei um pouco mais de água e guardei ela aqui. De um dia para o outro ainda dá para estar usando, sovando ela bem, né? E aqui eu vou fazer o fundo com essa massa. Já tinha um pouco de massa aqui no fundo do vasinho, né? Já tava um pouquinho sujo de massa, já facilita aqui a aderência dessa massa aqui. Não vou deixar ele muito fininho, vou fazer um pouquinho mais espesso, né? Mais ou menos meio centímetro aí de espessura, de meio centímetro para mais, né? Não pode ser muito fininho para não rachar. E aí eu já deixo um semifuro de drenagem aqui, se caso for plantar diretamente, para a gente estar fazendo apenas o furo depois com um prego quente, né? Com o auxílio de um prego quente. E aqui eu vou deixar secar dentro de um saco plástico por uns 3 a 4 dias. Depois que secar por esse tempo, eu retiro para terminar a secagem, sempre à sombra. Nunca procuro deixar secar ao sol para secar mais rápido, né? Porque pode ocasionar
trincas aí no nosso trabalho. Às vezes não trinca no dia, mas algum tempo depois pode vir a trincar. O trabalho de cimento tem que ser sempre seco à sombra. De preferência, a gente adiar o máximo possível a secagem dele para que não haja trincas. E aí, uma caldinha de cimento aqui com mais ou menos uma colher de chá de cola PVA branca extra forte e meia colher de cimento, adicionando água, né, até dar o ponto de uma tinta de parede. Eu vou fazendo essa camada e aqui eu vou fazer de 2 a 3 camadas. E aqui eu lixei ele levemente, pessoal, como eu disse para vocês, não tem como lixar muito porque já é um trabalho fino, né? Depois que secou totalmente, eu vou vir aqui com um pouquinho de resina acrílica, um pouquinho de tinta PVA branca acrílica também. Eu vou misturar um pouquinho só de cola para dar mais resistência aqui, né? Deixar mais impermeabilizada, porque esse trabalho praticamente é só o papelão ali, né? Quase que não tem massa. Mesmo a gente tendo feito a camadinha de cimento, né? A gente precisa dar uma impermeabilização maior nele, embora sejam apenas um cachepô para dentro de casa. Qual cor vocês preferem aí, pessoal? O rosa, o vermelho? Eu decidi pintar o verde clarinho, né? Aqui no vídeo parece que é azul, mas é um verde clarinho. E eu vou fazer esses detalhes aqui apenas nessa parte de baixo dele. Eu vou pintar de verde e a borda dele eu vou fazer num verde mais escuro, adicionando um pouco mais de pigmento azul e amarelo, né? Para dar uma tonalidade verde mais escura. Eu vou fazer as bordas dele. E aí depois eu vou fazer uns detalhes aqui, pessoal. Sempre gosto de estar fazendo aqui esses manchadinhos nas peças. Eu acho que fica muito bonito com a tinta branca acrílica PVA. Eu vou mesclar, dar uma manchadinha nele aqui, né? Por todo ele, mas bem de leve, né? Uma coisa bem discreta, porque ele já tem esses detalhes sanfonados aqui, né? Então eu vou mesclar ele bem de leve. Depois que secou totalmente, pessoal, a gente vem com a resina acrílica à base de água e passa por todo ele, nas bordas pelo lado de dentro também. E olha como ficou, pessoal. E aí, você gostou? Se você tiver gostado, lembre-se de deixar o seu joinha para mim, se inscrever no canal, porque assim eu entendo que você está gostando, que está sendo útil e continuo compartilhando novos trabalhos com vocês. Obrigada para quem chegou até aqui, para quem está assistindo o meu trabalho, está gostando, está deixando um comentário carinhoso aí para mim, né, elogiando. É muito bom a gente receber esse tipo de comentário. Agradeço a todos, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade, pessoal. Tchau, tchau.